Ah, Domingas. A paz do Senhor, Domingas. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Acene aí. Paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. A gente tá fazendo aqui essa live para conversar com os irmãos, né? Porque devido ao fato da gente não poder estar próximo e também até os irmãos não poderem estar aqui presentes devido a essas dificuldades, aí a gente sempre tem que estar em contato, né? De alguma forma. Então a gente vai estar tentando fazer essa live aí pelo menos uma vez por semana, né? Eu acho que vai ser interessante. E o intuito é a gente conversar sobre alguns temas da palavra de Deus, ou até mesmo uns assuntos aí que tiverem atuais, aí que a gente possa estar conversando. Por exemplo, um assunto interessante aí que a gente pode tratar, né, é a questão das igrejas, né, umas abertas, outras fechadas. A questão também sobre a fé, né, é um ponto também interessante aí que a gente pode estar falando. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente puder fazer aí para estar interagindo com os irmãos aí, eu acho que vai ser interessante. Acho que vai ser edificante tanto para mim como para os irmãos aí também, né? Então eu vejo aí que já tem alguns irmãos aí, uns 4, 5 aí, isso é benção, tá? Eu tô dando um tempinho aqui para poder a gente ver se vem mais irmãos aí. A gente já postou lá no grupo lá. Os irmãos quiserem copiar o link aí e postarem nos outros grupos, também eu creio que vai ser bem edificante aí, né? Mas enfim, eu quero desde já contar aí com as orações dos irmãos, né? Não tem sido fácil esses dias, não assim, não só para mim, mas eu acredito que para todos nós. Nós temos visto aí que tem sido difícil devido ao fato de a gente não poder estar se reunindo. Por exemplo, eu mesmo quando não vejo a congregação aqui, não vejo os irmãos aqui presentes na congregação, a gente fica até assim, não triste, né? Mas a gente fica um pouco, a gente lamenta isso. Porque o nosso desejo é que todos nós estivéssemos unidos, juntos, glorificando, adorando ao Senhor. Mas a gente sabe que esse fato aí de não poder estar com as portas abertas, isso tem, de certa forma, desanimado muitos irmãos. E aí, apesar de nós termos colocado a oração para de noite, por exemplo, né, às vezes tem muitos irmãos que não vêm, né? E assim, eu acredito que seja o fato, né, de não estar com as portas da congregação abertas. Mas é algo que nós temos que entender que não impede a gente de vir ao templo e buscar ao Senhor em oração, não é? Então assim, são coisas que têm acontecido nesses últimos dias aí. Não só isso, mas o fato também da demora, né, de se resolver logo essa situação. E a gente, cada vez que passa, a gente quer que resolva logo. Então, a única forma de nós conseguirmos isso é através da oração, né, através do clamor da igreja. E nós estávamos aqui hoje, agora até 8h30 na oração. E o texto ao qual eu li foi o texto lá de Êxodo, capítulo número 3, quando o povo de Deus, ele clama a Deus. E o clamor do povo sobe ao trono de Deus e Deus vai falar com Moisés. E irmãos, a única maneira de nós resolvermos aquilo que está nos incomodando, que está entristecendo a gente, está fazendo com que a gente não permaneça assim mais alegre no Senhor, a única forma de a gente resolver isso é através da oração. Se a igreja não se pontificar, estar clamando, estar buscando ao Senhor, e o que chama atenção é porque se você olhar o texto que eu estava reparando hoje, Deus fala não no plural com o povo, tipo vocês, mas ele fala o povo de Israel no singular, como se aquele povo fosse uma só pessoa. E assim é a igreja. A igreja é um corpo só, é um corpo só onde a cabeça é Cristo. Então, nesse sentido, nós temos que nos unir na oração, na consagração, na busca, né, para que Deus venha resolver essa situação. Claro que Deus tem um tempo aí, Deus tem um período para tratar aí com isso. Deus tem um objetivo, porque tudo que Deus faz, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. E aí o que a gente deve fazer? A gente deve estar buscando ao Senhor, orando a Deus, pedindo para que Ele venha
de certa forma, agir, intervir de uma forma que esse problema venha a solucionar, mas que também venha nos dar força e graça, né? Para que a gente venha suportar este período. Eu não sei se os irmãos estão me ouvindo bem aí, amém? Mas os irmãos que estiverem me ouvindo aí, diga aí se o áudio está bom, se está dando para me ver também direitinho, se tem algum problema, amém? Se tiver, os irmãos comuniquem aí, se não, diga aí que está tudo bem para a gente poder ter uma noção. Então assim, essa live, irmãos, ela vem assim de certa forma para agregar e para ajudar, né? Para que a gente possa, sei lá, estar em contato com os irmãos, né? Para que a gente possa também até tratar aí de assuntos que muitas das vezes a gente tivesse aqui na congregação, a gente poderia falar, mas infelizmente não estamos. Dúvidas também que os irmãos tenham, amém? Queira que a gente fale, que a gente mencione, que a gente venha tentar esclarecer através da palavra de Deus, apesar que a gente não tem um vasto conhecimento, a gente não é nenhum PhD, nenhum teólogo, né? Mas a gente conhece um pouco da palavra de Deus, uma pouca coisa, e a gente teria muito prazer, né, em dividir esse conhecimento com os irmãos e até mesmo aprender com os irmãos aí. Graças a Deus, aqui na nossa congregação a gente tem presbítero, tem evangelista, né, tem homens aí que conhecem muito, muito da palavra do Senhor. E eu creio que vai ajudar em muito aí o nosso conhecimento e até mesmo a gente tratar de assuntos aí que nos nossos dias tem dado muito problemas para muitos irmãos. Por exemplo, tem congregações aí tem pessoas que estão muito chateadas com a situação da igreja fechada. Já tem outros, né, que estão aprendendo a lidar com essa situação. Então, assim, são assuntos aí que nós poderíamos estar falando aí nessas lives aí, né? E eu creio que a gente vai aprender muito aí, não só com os irmãos aí, mas através do Espírito Santo de Deus. Deus vai usar os irmãos e Deus vai nos usar aí para a glória de Deus, através dessa live aí. Eu confesso aos irmãos, como eu já falei em outras participações, né, que eu tenho dificuldade nesse negócio. O meu Face aí, se os irmãos que já me conheciam aí antes, sabem que eu não era muito de mexer, meu Face lá era jogado, eu não utilizava muito. Mas assim, devido a esse fato que aconteceu da igreja estar aí com as portas fechadas, os irmãos não estarem podendo vir para ter aglomeração aqui em uma grande quantidade, porque geralmente aqui nos cultos de domingo estava dando uma média de umas 100, 110 pessoas, né, irmãos? Então assim, devido a isso a gente não pode estar trazendo por causa da primeira lei do Estado e também por obediência ao nosso pastor presidente. Então, ou seja, devido a esses fatos, né, ficou mais difícil de a gente estar assim sempre em contato com os irmãos. Então aí surgiu-se aí a necessidade, né, de a gente estar usando aí o Facebook para estar aí conversando e dialogando com os irmãos. Eu vou ver se na próxima quinta-feira, né, se aprover a Deus de a gente continuar com essa live aí nas quintas-feiras, a gente vai ver se consegue transmitir pelo YouTube. Porque o YouTube ele tem um alcance maior. Tem muitos irmãos que não têm Facebook ou já não usa mais o Facebook porque o Facebook já de certa forma para alguns, né, já está ultrapassado, já estão usando o Instagram. Então assim, devido a esses fatos aí, devido a isso, a gente vai ver se consegue transmitir pelo YouTube a próxima live na quinta-feira. Porém, os cultos não tem como, porque como eu já mencionei para alguns irmãos que me perguntaram, quando a gente vai para o YouTube, a imagem ela fica muito lenta. Por exemplo, quando eu faço assim, o YouTube demora, ele faz em câmera lenta e às vezes ele nem pega o movimento. Então, assim, devido a isso, a gente vai preferir estar fazendo aí pelo Face. Amém? Então, assim, é bênção do Senhor, irmãos. Tudo que a gente puder estar fazendo neste momento, para estar um mais próximo do outro. Podemos estar ajudando com a palavra, ajudando com a oração, né? Eu creio que vai ser edificante. Nós, como corpo de Cristo, cada um de nós tem uma função e cada um faz parte deste corpo. O sangue de Jesus, ele nos comunica, ele nos liga de uma forma que não tem como nós estarmos neste corpo e não estarmos ligados. Então nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram, temos que chorar com os que choram, devemos estar perto daqueles que estão fracos, devemos tentar levantar os que estão caídos, aqueles que estão fortes devem abraçar os fracos,
os fracos têm que buscar os fortes, para que assim a gente seja tipo, quando um está forte, o outro está fraco, esse forte vai lá e ajuda. Quando esse está forte, esse que está fraco vai lá e ajuda. Para que haja uma parceria e uma unidade em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, eu quero já primeiramente, e essa parte aqui a partir de agora, se eu fizer a edição eu vou colocar, amém, aí para que os irmãos que não puderem acompanhar aqui conosco, né, acompanhem depois. Primeiro é agradecer, né, que agradecer o quê? Primeiro o carinho, né, a manifestação de afeto. Agora eu tenho acompanhado com os irmãos. Por exemplo, a gente tem visitado muitos irmãos desde que começou esse negócio dessa pandemia. E sempre quando nós visitamos alguém, irmãos, é interessante, a pessoa se preocupa com a gente, pergunta: pastor, o senhor está bem? Como é que está o senhor? Como é que está a sua família? O pastor está precisando de alguma coisa? Então assim, eu quero agradecer, né, aos irmãos por esse carinho, por essa preocupação. Também os irmãos estarem orando por mim, né, me apresentando em oração. Eu quero agradecer os irmãos isso também. Eu tenho visto, vou contar só um pequeno testemunho. Segunda-feira, se não me falha a memória, segunda ou terça, eu estive na casa de um irmão e me chamou a atenção, porque após eu estar ali, a Léa ficou aqui em casa trabalhando, devido ao fato de que ela está com uma encomenda para entregar e ela não pôde ir comigo. E eu tinha algumas coisas para resolver em Taguatinga, então eu resolvi passar na casa desses irmãos e aproveitar já fazer uma visita, né? E eu passei na casa desses irmãos, fiquei ali um tempo conversando com eles, expondo a palavra do Senhor, né? Aprendendo com eles e também ensinando. E ao acabar e fazer a oração, os irmãos pararam: pastor, espera aí um momento, deixa eu fazer uma oração pelo Senhor. Isso assim, me alegrou muito, eu fiquei até assim sem palavras na hora, porque assim a gente precisa das orações dos irmãos, não só eu, mas todos os pastores nesse momento, nessa caminhada a qual nós estamos enfrentando, precisamos muito da oração da igreja. Na verdade, a oração da igreja para com o pastor, ela deve ser sempre. O apóstolo Paulo recomendava isso às igrejas, para as igrejas a qual ele escrevia as cartas. E nós não somos diferentes, precisamos sim das orações dos irmãos. E eu quero aqui desde já agradecer, amém, pelas orações, pela os irmãos estarem aí sempre lembrando de nós, né? Isso tem sido bênção em nossas vidas. É muito gratificante, entendeu? Ver que o membro se preocupa com o seu pastor. E eu tenho orado a Deus para que outras igrejas tenham esse comportamento, tenham essa preocupação com o seu pastor, com o obreiro que está dirigindo ali a congregação. A obra do Senhor, irmãos, ela não é fácil, ela é difícil, ela é árdua. Todos nós sabemos dessa dificuldade a qual é na obra do Senhor. Tanto é que muitas das vezes é aquela questão, né? A pessoa não quer, como foi o caso de Moisés. Moisés não queria, né, a obra de jeito nenhum, mas aprove a Deus a escolher. E é assim na obra do Senhor. Cada um é escolhido e a obra não é fácil, ela é difícil de ser realizada. Então assim, através da oração, claro, do carinho dos irmãos, como eu já mencionei, também a gente vê de certa forma que a gente está sendo útil, né, na congregação, e a gente também está de certa forma sendo coberto pela uma proteção, assim, vamos dizer, espiritual, né, assim, através das orações dos irmãos. Então que Deus abençoe, né, a cada um dos irmãos aí que tem nos apresentado em oração. Você que a gente ainda não teve o prazer de ir em seu lar, amém, mas que nós iremos com certeza, né, a paz do Senhor, meu líder. Aí, ou seja, a gente sabe com certeza que os irmãos têm apresentado a gente a oração, e a gente chegar aí, vamos ser recebidos também, e cremos. E outro, irmão, nós precisamos sim, tá? Não é fácil. A gente pegou essa caminhada, né, como eu estava falando na casa de uma irmã também. É interessante porque é um fato que acho que nenhum pastor passou, pelo menos aqui no Brasil, né? Esse fato de pastorear uma igreja, mas sem ter a igreja ali aos seus olhos, né? A igreja, na verdade, ela está, a congregação, né, os irmãos da congregação, os membros estão assim um pouco longe dos seus olhos. Então fica difícil de você, de certa forma, ter esse contato com eles. Mas é algo interessante.
É algo que tem nos feito crescer, amadurecer. Como eu falei, é algo também que tem feito a gente criar situações. Por exemplo, o Facebook, as gravações, a intensificação nas visitas também. Então, assim, tudo isso vem de certa forma para contribuir, né, para que a gente venha como é que eu posso dizer, a conseguir alcançar mais o ID de Jesus em diversas formas. Por exemplo, ao retornar, quando a congregação abrir, nós já teremos aí como transmitir os cultos dessa forma. E irmãos que não podem vir porque estão no trabalho, vão poder acompanhar no trabalho. Que nem aconteceu na Santa Ceia, né? Foi algo lindo. Irmãos que estavam trabalhando mandaram foto, alguns mandaram, outros não. Mandaram foto lá de participando da ceia. Então, ou seja, são formas aí que Deus tem usado, Deus tem trabalhado, né? E a gente tem visto o agir de Deus. E assim, irmãos, em tudo nós temos que buscar ver sempre o lado positivo das coisas. Não é que é um positivismo, não é isso. Mas é buscar ver sempre o lado bom, o lado certo, assim, a qual Deus está agindo. Por exemplo, hoje eu vejo os irmãos desejosos mais de vir para a congregação. Eu estou falando no âmbito geral, não só da nossa congregação, mas de todas as congregações aí. Eu vejo os irmãos mais também em oração. Eu acredito que os irmãos estão orando mais. Porque se alguém não estiver orando, irmãos, neste momento de dificuldade, passe a orar, passe a buscar ao Senhor, porque é para isso que nós estamos nessa situação. Então, enfim, temos aí também essas portas a qual se abriu para pregar o Evangelho. Então, ou seja, tem diversas formas aí nós estamos levando a mensagem do Senhor. Para resumir, a igreja do Senhor Jesus, ela nunca para, ela nunca estaciona, ela nunca deixa de evangelizar. Em todos os momentos nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Eu vou confessar aqui uma coisa aqui para os irmãos, e consequentemente os outros irmãos vão ouvir depois também. Eu acho que desde que eu comecei a pastorear, né, esses meses aí, eu nunca pastoreei tanto como estou pastoreando agora. Eu agora, de certa forma, estou com bem mais atividades, digo isso, na obra do Senhor do que eu estava antes. Por exemplo, agora eu estou visitando mais. Antes eu estava até visitando menos devido ao fato de os irmãos estarem na congregação quarta, sexta, sábado, às vezes no sábado, e domingo de manhã e domingo à noite. Agora não, devido ao fato da distância, eu estou tendo que ir mais. Estou tendo também que muitas das vezes trazer mais palavras, né, devido ao fato de ter que estar gravando e os irmãos muitas das vezes não poder gravar. Então assim, estamos mais atarefados, estamos orando mais também, pedindo a Deus que, como os irmãos estão longe dos nossos olhos, quem está aí com os irmãos é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que orar, temos que buscar mais ao Senhor. Então, enfim, a obra, ela não estaciona. A igreja do Senhor Jesus, ela vem como os pentecostais costumam dizer, como um trator, e ela vai à frente, não adianta. Por mais que a porta da congregação se feche, a porta da igreja continua aberta. A minha boca, a sua boca continua aberta para glorificar, adorar ao Senhor, para testemunhar o que Jesus faz na minha e na sua vida. Amém? A gente continua dentro dos nossos lares, a gente continua através de uma câmera, a gente continua através de um celular, falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus leva para o céu. Podemos ainda levar a mensagem do Evangelho de diversas formas. É interessante porque nesses dias eu estava na casa de uma irmã, aí visitando mais um irmão, e eu confessei a ela algo que eu pensei que nunca ia acontecer, né? Que assim, apesar de já ter muitos anos que a gente dá aula de escola dominical, muitos anos que a gente tem pregado aí a mensagem do Senhor, tem estado em igreja, muitos parentes meus nunca ouviram uma mensagem minha. Nunca me viram pregando, trazendo um estudo, levando uma palavra, nem uma saudação, à devida distância. Mas eu fiquei sabendo que a mensagem que aconteceu aí através do Face, o qual eu coloquei no YouTube, já chegou na Paraíba, onde tem parentes meus, e minha avó, né, que eu gostaria muito que acompanhasse uma pregação, um estudo meu, para ver que as orações dela foram ouvidas, né, a oração dela durante tantos anos. Ela é de igreja batista e assembleiana também. Aí, ou seja, a mensagem chegou lá, a mensagem chegou na casa dos meus tios. Então, ou seja, formas que Deus está agindo aí, Deus tem trabalhado, e nós temos que reconhecer que a obra do Senhor, ela continua sendo feita.
E às vezes, de uma forma até com maior alcance do que estava antes. Por isso nós temos que entender isso. Quando o inimigo pensa que fechou-se aqui uma porta, Deus abre muitas outras. Quando o inimigo pensa que derrubou um Estevão e que a obra parou, Deus levanta um Paulo para ir lá e levar a mensagem até os confins da terra. Amém? Enquanto a congregação aqui se fechou, a porta da frente, a porta lateral está aberta. Tem oração de segunda a sexta, segunda a sábado. Domingo nós estamos fazendo culto aqui, está sendo transmitido. Então, ou seja, a gente continua com a porta aqui lateral aberta. Amém? Graças a Deus. Então, ou seja, quando o inimigo pensa que fechou a porta da congregação ali e vai parar, Deus abre outras portas aí. Ó. Estou aqui falando através do Facebook. Tem igrejas aí falando através de Facebook, através de YouTube, através de Instagram e sei lá, tantas outras coisas. Então, ou seja, são formas que Deus tem usado, irmãos, sabe, para levar essa mensagem. E aí nós queremos aí com essa live aí, estar trazendo aqui assuntos que sejam, que a gente venha estudar mais aí, juntamente com os irmãos. Né? Então a gente podia escolher um assunto. Aí os irmãos que estão me ouvindo aí são 6, né? 6 ou é 5, não sei. Né? Estão ouvindo, escolham um assunto para a gente estar estudando essa semana, para que semana que vem a gente venha tratar sobre este assunto aí nessa live. Amém? Eu vou dar a vocês esse direito aí. Amém? Mas não demore muito. Tá bom? E eu vou aqui em poucas palavras discorrer aqui sobre Romanos capítulo 14. Amém? Para a gente estar encerrando aí a live. Porque assim, eu também não quero estender muito. Será uma live breve, aí, no máximo uma meia hora. Amém? Eu acho que é um tempo suficiente para a gente interagir aí um com o outro. Amém? Então escolha um tema aí, amém, irmãos? O presbítero Fagner, a irmã Valéria, o diácono Júlio, a missionária Domingas. Escolha aí um tema aí que vocês acharem relevante aí, para que a gente venha estudar sobre ele essa semana, para que quinta-feira a gente esteja tratando sobre ele, amém? Enquanto isso eu vou abrir aqui em Romanos capítulo 14, que tem um ponto aqui que eu acho interessante e que Deus trouxe a mim uma reflexão nos nossos dias. Romanos 14, eu vou ler só alguns versículos aqui. Ó, já temos um assunto aqui, ó. Poderíamos falar sobre... Ó, esse assunto é bom, ó. Saúde mental dos cristãos em tempo de pandemia. É um assunto bom, entendeu? Eu acho que vai ser interessante aí, né? É um assunto que nós não conhecemos muito, né? Mas eu acredito que a gente vai estudar, não só eu, né? Mas os irmãos que vão participar aí na próxima quinta-feira, e a gente vai aí esmiuçar. E assim, os irmãos que tiverem dúvidas e tudo, guardem e tragam no dia da live, para que postem aí as perguntas e a gente estejam respondendo, né? Eu creio que vai ser bem edificante, amém, para as nossas vidas. Então vamos lá, mas se alguém tiver mais um tema aí, coloque e a gente vê aí, tá bom? Vamos lá, Romanos 14, eu vou ler do 1 até até o 6, vamos lá. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos e vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, ou seja, esse texto aqui é interessante, porque ele fala sobre a questão das crenças. Então, ou seja, alguns judeus que se convertiam ao cristianismo guardavam o sábado, e entre outras coisas.
né, os rituais da lei, a lei, vamos dizer, cerimonial, né, que era a guarda do sábado, não comer carne de porco, ou não comer certas comidas, enfim. Essas pessoas, elas guardavam esse tipo de coisa. E elas tinham a mentalidade e o entendimento de que para ser salvo, para herdar a salvação conquistada através de Jesus Cristo de Nazaré, tinha que guardar estas coisas para poder permanecer firme no Senhor. Porém, existiam aquelas que geralmente eram os gentios, que não guardavam essas coisas porque não tinham esse costume. Porém, elas serviam ao Senhor sem guardar essas cerimônias, vamos dizer assim. Porém, moralmente, todos eles estavam debaixo da mesma lei moral, que era a mesma lei a qual está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que era a questão da idolatria que eles não podiam fazer, a questão de adorar única e exclusivamente a Deus, enfim, está lá no texto, a gente não vai ler. Mas é para que a gente entenda o seguinte: a questão da lei cerimonial, uns obedeciam e outros não. Então, devido a isso, eles começaram a criticar o outro. E aí, trazendo para os nossos dias, nós vivemos hoje numa situação um pouco semelhante. Por exemplo, tem aqueles que creem na unção com óleo, né? De que há uma unção ali, quando passa o óleo ele é, de certa forma, algo espiritual. E aí, devido a isso, as pessoas pegam e depositam ali que o óleo ele é santo. E aí, não, uns vão dizer, não, é apenas um símbolo, não tem nada de espiritual ali. Então, ou seja, há-se de certa forma essa discussão entre um e outro. E, consequentemente, hoje também há muitas outras discussões. Por exemplo, uma das discussões que se tem é a questão da igreja. Igrejas com portas fechadas e outras com portas abertas. A gente não vai estender muito, irmãos, porque a minha bateria já está descarregando. Amém? Mas eu creio que vai dar tempo da gente fechar um pouco este assunto. Então, aí ficam em debates. Não, esse aqui tem menos fé. Por quê? Porque a igreja se fechou. Esse tem mais fé, porque a igreja está aberta. Não, quem tem fé é esse que fechou a igreja. Por quê? Porque ele está confiante de que Deus está protegendo ele, como estava lá na época do Êxodo. Esse aqui que está com as portas abertas, ele não tem tanta fé, ele está de olho em outras coisas. Então, ou seja, ficam se debatendo e se degladiando numa coisa, quando na verdade o pensamento, tanto desse como desse, esse aqui que abre as portas, abre para glorificar e adorar a Deus. E esse que está com as portas fechadas dentro do seu lar se guardando, ele está guardando e se protegendo para quem? Para Deus. Então, ou seja, nós temos que entender que tanto esse que obedece, como esse que não obedece à lei do Estado, todos eles são servos de Deus. E aí a palavra do Senhor tem algo que nos diz tremendamente. Ela diz assim, olha, quem és tu? Eu, ou o irmão, ou fulano, ou cicano, ou betano, que julga o irmão ou o servo alheio. Então, ou seja, todos nós, meus irmãos, somos chamados para sermos servos e irmãos uns dos outros. Temos que buscar de todas as formas fazer a vontade do nosso Deus. E aí, devido a isso, temos que entender o seguinte: cada um tem uma fé, cada um chega a um entendimento da palavra de Deus. E louvado seja Deus por isso. Porque muitas das vezes, se nós buscarmos saber mais do que a nossa fé está fundamentada, é capaz de nós chegarmos lá na frente e se distanciarmos da presença de Deus. E isso tem acontecido muitas das vezes. Quando a pessoa busca fazer um curso teológico, ou um curso em uma determinada área, como filosofia, como psicologia ou psicanálise, e ela não tem uma base fundamentada na palavra, muitas das vezes ela se distancia dos caminhos do Senhor, porque ela passa a acreditar em crenças ou em ensinamentos de homens que vai contra a palavra do Senhor. Então, ou seja, nós temos que entender aí que nesse impasse a qual está aí umas igrejas fechadas e outras igrejas abertas, todas elas são do Senhor Jesus. Então temos que tomar cuidado, amém? Não vamos criticar um ao outro. Por quê? Porque esse é meu irmão e esse aqui também é meu irmão. O pai desse daqui que está com a igreja fechada é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas o pai desse aqui que está com a igreja aberta é o mesmo pai. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós, irmãos, fazemos parte da mesma igreja que vai para o céu. É algo que nós precisamos meditar nisso. Nós temos que chegar a um consenso aí de unidade. E estar fazendo o quê? Se edificando na palavra do Senhor.
Aquele que está aí dentro de casa, busca a presença do Senhor. Aquele que está, de certa forma, desobedecendo, né, a lei do Estado e abrindo as portas da congregação, enfim, o desejo do coração, quem julga não somos nós. Quem julga é Deus. Nós não somos juízes. Somos apenas o quê? Éramos apenas o quê? Réus. E agora fomos justificados pela graça de Deus e nos deu o direito de sermos filhos de Deus. O momento de chegar e de impor uma posição de juiz ou de um determinado pensamento ainda vai chegar. Porém, esse momento ainda não chegou. A nossa posição aqui como servos de Deus é apenas de estarmos cumprindo o ID de Jesus. É por isso que esse texto é muito interessante. Porque o apóstolo Paulo, apesar de saber que a lei cerimonial não estava mais valendo, que eles poderiam de certa forma deixar a lei para lá, ele em nenhum momento ele pega e fala, olha, vocês que estão cumprindo essa lei aí, vocês têm que deixar essas leis para lá, entendeu? Vocês não estão com nada. Não. Tanto o que guarda como o que não guarda está servindo ao Senhor. Tanto o que guarda como o que não guarda está caminhando para o mesmo céu. Ou seja, vamos todos juntos morar no céu de glória, unidos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É um tema polêmico, né? Qual nós temos visto aí que tem dado muita polêmica. Tem dado debate aí nas redes sociais, tem dado debate aí nos grupos de WhatsApp, mas vamos chegar a esse consenso. Tanto o que abre quanto o que não abre vai morar no mesmo céu. Tanto o que está pregando em casa para a sua família e buscando a salvação da sua família, como aquele que tem desejo de sair e pregar para o que está lá fora, estão caminhando para o mesmo lugar, para morar no céu. Agora, claro, qual é a intenção desse que está aqui com as portas fechadas? E qual é a intenção desse que está com as portas abertas? Não sou eu quem conhece, mas é o Senhor que está no céu. Ele conhece, Ele discerne todas as coisas. E na hora certa, Ele vai trazer à luz todas as coisas. E aí, meus irmãos, não somos nós que vamos apontar um ao outro. Não. Nós vamos apenas nos apresentar diante a Deus. E aí nós vamos dar conta daquilo que nós fazemos e não dar conta daquilo que o irmão está fazendo, daquilo que o Beltrano está fazendo. Vamos dar conta de cada um de nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações diante de Deus. É interessante porque a gente está aqui já com mais de 2000 anos de história aí do cristianismo. E já aconteceu tantas coisas aí durante esses dias que a gente poderia dizer assim, nossa, como a igreja do Senhor está com as portas abertas. Como a igreja do Senhor sofreu tanto e tantas igrejas pararam no meio do caminho. Mas por que isso aconteceu? Por que isso veio acontecer? Para que o cristianismo viesse a crescer, viesse a alcançar vários lugares onde não tinha alcançado. É interessante porque, como eu falei, diante a essa pandemia a qual se veio aí, graças a Deus, hoje eu estou pregando aqui através do Face. Creio que em breve estarei voltando à comunhão aqui com os irmãos dentro da congregação. E eu não quero parar com isso aqui que a gente está fazendo. Eu quero apenas agregar uma coisa a outra. Para que o alcance da palavra, o alcance do evangelho, não fique só mais dentro dessas 4 paredes aqui não. Mas chegue até os confins da terra, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aí, meu irmão? Se tiver, amém, mande aí para que a gente possa estar falando aqui sobre esse texto a qual nós acabamos de ler aqui. Alguém colocou mais algum tema aí? Eu não consegui acompanhar aqui. Espera aí, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Amém? Pelo que eu vi, só teve um aí. Eu não sei se teve outro. Eu vou tentar acessar aqui. Teve mais algum tema aí, meus irmãos? Deixa eu ver aqui, espera aí. É que eu estou com o computador aberto aqui, mas não está aparecendo aqui não, peraí. Não é aqui. Teve mais algum assunto aí? Se teve, manda de novo aí para mim, por favor. Eu estou caçando aqui no Zap, não, no Face aqui do computador, mas eu não tô vendo aqui. Espera aí que a gente ainda vai orar, irmãos. Não vão embora ainda não, viu? Eu estou só caçando aqui para saber se teve algum outro tema aí. Deixa
Deixa eu ver aqui. Achei. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se teve algum comentário aqui. Algum comentário não, né? Algum assunto aqui, fora o que a irmã Valéria colocou. Pera aí. Deixa eu ver. Aqui tá muito ruim, tá passando. Deixa eu ver. Ó, temos dois temas aqui, ó. Temos o tema a saúde mental do cristão em tempos de pandemia. E temos como a igreja pode ajudar os domésticos na fé em tempos de crise. Ó, esse assunto também é muito bom, né? Como os irmãos podem ajudar, né, os domésticos na fé em tempos de crise, né? Ou seja, na questão do isolamento. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, foram esses dois, né? Tanto a questão mental, né, do cristão nessa época, como também a questão de como a igreja pode ajudar. Eu acho que a gente pode juntar os dois aí, né? Porque tanto a questão do cristão no isolamento, né, a questão mental é a base principal, né? Porque é o ponto-chave quando nós temos enfrentado dificuldade nesses dias aí, tanto das pessoas estressadas, as pessoas querendo sair, as pessoas, de certa forma, chateadas e muitas das vezes até depressivas, né, dentro de casa. Então acho que a gente pode unir uma coisa com a outra e falar desse tema, amém? Que é o isolamento. Como é que a gente pode dar um tema aí? Para poder juntar esses dois temas aí, a qual nós temos. O isolamento, as dificuldades enfrentadas pelo isolamento, podemos colocar assim? Eu acho que fica bom o tema. Então, ou seja, a gente vamos estar pensando então vamos estar estudando essa semana aí sobre este assunto, tá bem? A questão mental, né, diante ao isolamento. Deixa eu voltar lá no tema de Valéria para poder ficar mais fácil. Espera aí, ver se eu lembro. Aqui, ó, a saúde mental do cristão em tempos de pandemia. Então podemos fazer assim, ó, o desenvolvimento mental, então a saúde mental em tempos de isolamento, amém? Que a gente trata tanto do isolamento como da saúde mental, que são os dois pontos aí principais, né, a qual a gente vê aí as dificuldades. É bom que fica bem, como o Fagner falou aí, bem abrangente. Acho que fica bom. Acho que fica bom desse jeito aí. A gente vai estar estudando aí sobre esse tema aí e vamos estar falando sobre isso. Amém? Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam aí. Amém? Que Deus possa fortalecê-los, né? E eu agradeço aos irmãos por estarem nos ouvindo aí até agora, né? Vocês são crentes mesmo, viu? Para aguentar a gente aí, viu? Deus abençoe poderosamente. Continue orando por nós. Amém? Nós necessitamos muito das orações dos irmãos. Estamos aí fazendo a obra do Senhor. Não estamos debaixo da dispensação e da graça do nosso Deus, né? Deus tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos guiado, né? Mas claro, nós sempre precisamos de mais ajuda dos irmãos aí. Amém? Eu vou estar orando agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estarei orando por todos vocês que participaram aqui e também por aqueles, né, a qual não puderam participar, mas eu creio que conforme nós vamos estar fazendo e avisando antes, né, eu creio que mais irmãos poderão participar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu vou estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, Jesus, e te exaltamos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor está aqui comigo, está na casa de cada um dos irmãos. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, ó Deus, a perseverarmos, a andarmos em comunhão contigo, a buscarmos, meu Deus, a estar ajudando uns aos outros nesses tempos tão difíceis. Sabemos que o Senhor é conosco, sabemos que a tua mão está sobre nós e que nada foge ao teu controle e ao teu querer. Deus, em nome do Senhor Jesus, dá saúde ao teu povo. Abençoa aqueles, meu Deus, que se encontram enfermos, que se encontram gripados, ou até mesmo, ó Pai, aqueles que estão com esses sintomas desse coronavírus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus que ressuscita mortos, que cura cancerígenos, que o Senhor faz o que ninguém pode fazer, que o Senhor vai além da medicina.
A medicina, meu Deus, ainda não tem a cura para essa enfermidade, mas nós temos e sabemos que é o Senhor Deus Todo-Poderoso a quem pode curar. Por isso, Deus amado e Deus querido, na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, clamamos a Ti, ó Deus, Te apresentando cada enfermo, cada pessoa que se encontra, meu Deus, acamada, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa agir agora na vida dessas pessoas e dai a elas, meu Deus, a restauração da saúde e o livramento dessas enfermidades em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, meu Deus, que nos acompanharam. Abençoa aqueles que infelizmente não puderam. Que o Senhor venha ser com eles, venha abençoá-los, venha fortalecê-los. Venha estar sobre eles em todos os momentos, no nome santo de Jesus. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar falando aqui com vocês aqui nesse pequeno tempo, né? Mas foi uma alegria, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que amanhã tem culto, vai ser transmitido a partir das 8 horas. A oração vai ser das 19h30 até as 8. Aí das 8 horas a gente vai cantar alguns louvores e em seguida o evangelista Isamar estará trazendo uma palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Pai do Senhor Jesus.